Olá, meu nome é Darley Fermino e você está no canal Deus, o Enigma do Paradoxo. E por falar em paradoxo e em contradição, analise junto comigo, meus queridos amigos e minhas queridas amigas. Quando exatamente Cristo nasceu? Qual é a data de nascimento de Cristo? A resposta é: não existe data de nascimento porque Cristo nunca nasceu. Quem nasceu foi o homem Jesus. Jesus de Nazaré nasceu. E não apenas uma vez, mas duas vezes. Você acha que eu estou equivocado? Preste atenção nas palavras do próprio Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Jesus afirma: necessário vos é nascer de novo. Por que exatamente é necessário o homem nascer de novo? Veja, a resposta encontra-se escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, onde novamente Jesus afirma: o que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito. Até porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, Paulo afirma: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é senhor do céu. Porque primeiro é o natural, depois o espiritual. Sim, primeiro Jesus nasceu da carne, depois Jesus nasceu do Espírito. Essa ordem cronológica se aplica a todos. Do contrário, as Escrituras estariam se contrariando, porque no livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 5 e no versículo 9, Paulo afirma: pelo que entrando no mundo diz a respeito de Cristo, sacrifícios e oferta não quisestes, mas corpo me formastes. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Se Jesus já fosse o Cristo desde o princípio do nascimento do ventre de Maria, então o que estaria sendo removido era o Espírito de Cristo de sua vida? Mas não, diz aqui: remove o primeiro, remove o homem natural para ser estabelecido o homem espiritual em seu lugar. Neste caso, sim, há uma ordem perfeita. Quem nasceu foi Jesus de Nazaré, não Cristo. Cristo já existia muito antes de Jesus de Nazaré ter feito parte da história das Escrituras. Até porque, preste atenção, junto comigo, o que fazia de Jesus o Cristo? Sim, esta é uma pergunta simples. O que fazia de Jesus ser o Cristo, na sua opinião? Você não tem uma opinião própria? Preste atenção. O Espírito de Deus que estava nele. Isto fazia de Jesus ser ele o Cristo. O Espírito de Deus estava sobre ele. Mas a pergunta que se levanta é: exatamente quando o Espírito de Cristo se fez presente sobre o homem Jesus? Vamos ver? Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 56, o próprio Jesus afirma: chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam: de onde lhe vem tanta sabedoria e estes poderes para realizar milagres? Sim, o povo estava impressionado. Da onde lhe vem tanta sabedoria e estes poderes para realizar milagre? Estavam falando de Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Sim, o povo estava questionando. Como este homem possui tanta sabedoria? Da onde veio esta sabedoria e estes poderes para que este homem opere milagres? A resposta se encontra no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, aonde o profeta afirma: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Sim, um Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder. Quando se cumprisse esta passagem sobre a vida de Jesus, ele poderia realizar milagres, porque ele estaria revestido de poder e ele teria sabedoria. Mas quando exatamente se cumpriu esta profecia sobre a vida de Jesus? Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16, diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. No livro de Isaías disse que o Espírito do Senhor iria repousar sobre ele, desceria do céu sobre ele. Então ele seria revestido do Espírito que dá sabedoria e entendimento e seria revestido de poder. Quando isto aconteceu? Novamente eu te pergunto.
Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler novamente. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus. Sim, e viu o Espírito de Deus repousando sobre ele. Isto aconteceu quando ele nasceu no ventre de Maria? Ou aconteceu aos 30 anos, quando ele saiu das águas, quando ele se batizou? É óbvio que isso aconteceu aos 30 anos. Somente aos 30 anos ele foi revestido de poder. Antes dos 30 anos, Jesus não tinha poder algum para realizar milagre. Por isso ele começou o seu ministério somente após os 30 anos. Este é o segundo nascimento. Aqui, Jesus se tornou filho de Deus. Deixou de ser Jesus de Nazaré e se tornou, repito, filho de Deus. Aqui aconteceu o nascimento de Cristo sobre o homem de Jesus. Sim, foi manifestado exatamente o poder do Filho de Deus sobre o homem Jesus. Este é o nascimento do Espírito. O primeiro nascimento foi o da carne. Veja o que consta no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 17, 18 e 21, aonde encontra-se o seguinte registro. E foi dado um livro do profeta Isaías, e achou o lugar em que estava escrito. Jesus afirma: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Quando se cumpriu? Quando o menino Jesus nasceu? Não, se cumpriu aqui aos 30 anos. Quando ele saiu do Rio Jordão, então ele teve início ao seu ministério. Aqui diz que Jesus foi ungido quando o Espírito do Alto veio sobre ele. Sim, ele foi revestido de um Espírito que dá sabedoria e que dá poder. Aos 30 anos ele se tornou Jesus, o Cristo, Jesus, o Filho de Deus. Porque primeiro é o natural, depois o espiritual. Por isso precisamos nascer de novo, para se tornarmos filhos de Deus. Foi exatamente isso que Jesus o fez. Veja, que consta no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Quando? Quando ele nasceu? A criancinha no ventre de Maria? Não. Quando Jesus foi revestido de poder aos 30 anos. Veja, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quando Deus passou a ser com ele? Antes dos 30 anos? Não. Somente depois dos 30 anos, quando o Espírito de Deus desceu sobre ele. Símbolo do novo nascimento, símbolo de quando ele se tornou este novo homem que vem do céu. Veja, meu querido amigo, abre a sua mente para compreender os mistérios de Deus. Está na hora de você despertar do sono da morte para compreender os verdadeiros planos de Deus que outrora estavam apagados, esquecidos por causa da mentalidade da carne. Mas hoje é tempo de todos despertarem. Está chegando o Natal. É necessário, é preciso que você saiba a verdade a respeito do nascimento de Cristo no homem. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 28. Disse Jesus: saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. Por acaso Jesus está falando do seu corpo humano ou do Espírito de Cristo que havia descido do alto? Veja, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. Quem foi que desceu do céu sobre a pessoa de Jesus lá no batismo? Por acaso não foi o Espírito de Deus, que é o próprio Cristo? Óbvio que sim. Neste caso, quando Jesus diz sair do Pai, ele não está falando do corpo humano que foi gerado no ventre de Maria, e sim do Espírito de Cristo que desceu do céu sobre ele. Neste caso, vamos aplicar este entendimento sobre o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 27, aonde diz: todavia, bem sabemos de onde este é. Eles estavam falando de Jesus, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Sim, eles conheciam o homem Jesus. Na questão do Espírito de Cristo, nenhum deles sabiam nada a respeito deste Espírito que havia vindo dos céus. Veja, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 42, diz: e comentava: não é este Jesus, o filho de José? Sim, aquele corpo humano, sim, filho de José, cujo pai e mãe nós o conhecemos. Como pode então ele dizer eu desci do céu? Porque ele não estava falando do natural e sim do espiritual.
Porque primeiro é o natural. O primeiro homem, Jesus, era filho de Maria e de José. O segundo homem era filho de Deus, que havia descido do céu. Estamos falando do Espírito de Cristo, não do filho da carne. Raciocine comigo, meu querido amigo. Entenda os assuntos do Espírito. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 7 e 8. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo, disse Jesus a Nicodemos. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Preste atenção. Assim disse Jesus, é todo aquele que nasce do Espírito. O dia que você vier a nascer do Espírito, você terá sido gerado nos céus. E é exatamente dos céus que este Espírito de Cristo descerá sobre você. O mesmo que ocorreu com Jesus, ocorre com todos os seres humanos. Preste atenção, vou repetir. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Ninguém sabe de onde veio e nem para onde vai. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Este Espírito de Cristo veio do alto e retornou ao Pai. Mas ninguém viu este acontecimento acontecer a nível espiritual, exceto o próprio Jesus que contemplou esta maravilha. O mesmo deve ocorrer com cada um de nós. Por isto que necessário vos é nascer de novo. Você nasceu da carne, foi gerado no ventre da sua mãe. Agora você precisa ser gerado pelo Espírito. Sim, então você descerá dos céus da mesma forma que aconteceu com Jesus. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Necessário vos é nascer de novo, disse Jesus. Por quê? O que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito é um Espírito. Quem nasce do Espírito vem do alto, porque este Espírito vem do alto. Ele não é proveniente deste lugar, muito menos da carne. Livro de 1 Coríntios 15, 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem é o Senhor do céu. O segundo homem é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Quando você vier a nascer de novo, você e Deus serão um só ser, porque existe apenas um único Espírito. Sim, o Espírito de Deus. Neste caso, veja, me acompanhe na leitura do livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 11 e 12, aonde diz: indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava sobre os profetas. Preste atenção. Vamos voltar à primeira indagação que eu fiz no princípio. O que fazia de Jesus o Cristo? O Espírito de Deus que estava nele. Sim, nada tem a ver com a carne e com o sangue, e sim com o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo na vida de Jesus fazia de Jesus o Filho de Deus. Mas aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 11 e 12, o apóstolo Pedro afirma, indagando em que tempo e que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava nos profetas, assim como estava em Jesus. Assim como Jesus havia se tornado o Cristo, o Filho de Deus, o mesmo ocorreu já no passado com os profetas. Vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu. O Espírito Santo já havia sido enviado sobre a vida dos profetas. Sim, o Espírito de Cristo já estava nos profetas, assim como estava em Jesus, e o mesmo ocorreu com o apóstolo Paulo. Veja, livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27, Paulo afirma: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Sim, quando este Espírito do alto vem sobre o homem, então o homem se torna o próprio Cristo, porque foi o que aconteceu com Jesus e com os profetas. Agora veja, Paulo afirma no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo passou pela transformação do novo homem, já não era mais Paulo que estava vivo, e sim Cristo que havia ocupado o seu lugar. Foi exatamente isto que aconteceu com Jesus. Quando Jesus de Nazaré foi revestido pelo Espírito que veio do alto, já não era mais o filho do homem que estava ali, e sim o Filho de Deus. Assim o mesmo ocorreu com os profetas e com Paulo. Ele disse: já não sou mais eu que estou vivo, e sim Cristo. Paulo já não se identificava mais como homem, mas sim como Filho de Deus, que é o próprio Cristo. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Mas nós, porém, temos a mente de Cristo. Todos os apóstolos
após terem nascido de novo, após terem sido gerados por Deus, haviam possuído a mente de Cristo, porque haviam se tornado exatamente o próprio Cristo, o Filho de Deus. Só existe um Cristo. Sim, todos quando nascemos de novos, sim, nós passamos a se tornar um com Deus, se tornando exatamente o seu próprio Filho, porque só existe um Cristo. Sim, uma unção que vem do céu. Todos, quando nascem de novo, fazem parte desta unção. Neste caso, fica simples de entender porque no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4 diz: há um só corpo e um só espírito. Existe só um espírito que vem do alto sobre o homem, e este é o Espírito de Cristo. Todo homem que é revestido por este Espírito se torna exatamente o Filho de Deus, o próprio Cristo. Neste caso, esqueça comemorar a data do nascimento de Cristo, porque Cristo não nasce. Cristo apenas desperta no homem. Cristo sempre existiu. Antes da fundação do mundo, o mundo foi criado através dele. Neste caso, quem nasce é os homens. Sim, o primeiro nascimento é referente à carne, o segundo nascimento é referente ao espírito. O espírito já existe, apenas o homem passa a tomar consciência da sua verdadeira identidade em Deus, que é Cristo. Está dado o recado, um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus queridos amigos.